Olá, meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica do novo filme do Gareth Edwards, The Creator, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Resistência. Esse é o tipo de crítica que eu tenho muita coisa pra comentar, então eu vou tentar ser o menos enrolador possível, vou tentar ser bem objetivo, direto ao ponto. So that was a fucking lie. Então eu vou dar uma contextualizada sobre o diretor, uma contextualizada sobre esse filme e a crítica em si. Antes mesmo de você começar a assistir The Creator, vale a pena você conhecer quem é o Gareth Edwards, que é o diretor desse filme. Ele é provavelmente mais conhecido por causa de dois filmes de franquia bem grandes que ele fez, que foram Godzilla e Star Wars. Ele fez o Rogue One. Então ele é um daqueles diretores que tecnicamente não tem nenhum fã, mas ele é um nome que acabou sendo um pouco conhecido por conta da relação dele com essas franquias grandes. Desde o primeiro filme dele lá, eu acho que era Monsters alguma coisa, não lembro o nome, que é um filme bem legal até, bem autoral, bem interessante. A carreira dele só começou mesmo com efeitos especiais, e aí quando ele começou a dirigir, ele nunca estava envolvido muito no roteiro. Então, no Godzilla e no Star Wars, ele não fez o roteiro, ele não teve envolvimento no roteiro, ele só dirigiu. Então, se você pelo menos gostou do visual daqueles filmes, você ficou um pouco interessado pelo trabalho do cara. Mas o que faz o Resistência ser interessante pra mim é que depois desses dois filmes aí de franquia grande, ele finalmente faz um novo filme que é mais autoral, não é baseado em nenhuma franquia, não é baseado em nenhuma saga, não é continuação de nada, é uma história original e ele escreve também. Então, esse é um filme completamente a cara dele. Então, qualquer coisa que você não gostar, a culpa é toda dele. No futuro, a humanidade finalmente fez com que a tecnologia atingisse o ponto de inteligência artificial, e assim os humanos começaram a conviver com as inteligências artificiais, virou uma coisa bem comum do dia a dia, até que por algum erro, as máquinas se revoltam e jogam uma bomba direto em Los Angeles. Isso faz com que países mais do ocidente comecem a banir inteligência artificial, então eles consideram crime você interagir com elas, eles consideram a inteligência artificial apenas máquinas que são inimigos. Eles basicamente fazem um tratado de guerra contra as máquinas e as inteligências artificiais. Enquanto isso, no Oriente, que aqui no filme é a Nova Ásia, ela tem uma relação completamente diferente com as AIs. Eles, na verdade, meio que abraçaram as AIs e continuam convivendo ali, e foi criada toda uma civilização em volta disso. Então, na Nova Ásia, as inteligências artificiais elas trabalham, têm função social, têm um nome, e chega até a existir um tipo de transplante ali que o ser humano pode meio que doar o visual dele, as feições dele, para alguma dessas máquinas ter uma feição mais humanoide. Então tem uma relação bem diferente aí logo nessa construção de mundo que a Nova Ásia tenta conviver com as máquinas, conviver com o avanço da inteligência artificial, enquanto o pessoal mais do Ocidente tenta banir e excluir aquilo ali como se fosse uma praga. Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Antes de eu começar realmente com a crítica, eu tenho que explicar uma coisa só para contextualizar melhor esse filme para as pessoas. Primeira coisa é que esse filme foca muito no conceito de inteligência artificial. Só que tem um problema aí. Muitas pessoas confundem coisas como algoritmo e machine learning, como ChatGPT ou algoritmo da Netflix, e muita gente confunde isso com inteligência artificial. De forma bem resumida mesmo, nada disso é inteligência artificial. ChatGPT é uma coisa completamente diferente, é só machine learning, ele só replica, e aquela coisa dele criar, ele não está criando nada. Ele está pegando de algum lugar, ele está usando de referência. Ele não consegue criar nada, ele só consegue emular. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Mas por que eu tô mencionando isso? Porque algumas pessoas com certeza vão sair desse filme e mencionar que esse é um filme que vai contra a greve de Hollywood, que ele apoia ChatGPT. Não, esse filme fala sobre inteligência artificial no conceito real dele. Uma máquina que chegou ao ponto de adquirir inteligência, não uma máquina que replica, que finge ser inteligente. Além desse ponto, tem também o fato de que esse filme foi gravado, foi todo feito antes da greve de Hollywood. O debate sobre usar inteligência artificial, sobre usar machine learning, sobre você roubar a imagem de um ator com algoritmo e tudo mais, isso já existe há muito tempo. Congresso Futurista aí já falou disso, Central Pandora fez um vídeo excelente sobre esse filme. Esse debate é completamente diferente. Então, eu tenho que fazer esse meio que disclaimer aqui para as pessoas não confundirem inteligência artificial com algoritmo, com ChatGPT, são coisas completamente diferentes. Então, o filme, ele foca na inteligência artificial no âmbito de computação, de tecnologia. Ele chega até a mencionar essa coisa de você reutilizar a imagem do ser humano, mas aqui é uma coisa voluntária. O ser humano não deixa de existir, ele não vende a imagem dele e ele deixa a imagem dele de lado. Ele simplesmente está emprestando
como uma forma de doação. E aí que entra o ponto principal desse filme quando ele está lidando com AI. A inteligência artificial nesse filme está sendo muito mais utilizada como alegoria para o conceito do outro, do visitante, muito mais do que o conceito de uma tecnologia que está sendo mal utilizada pelo capitalismo. Pensa Distrito 9. Lembra lá a relação dos seres humanos com os alienígenas em Distrito 9? É tipo isso aqui, só que sem a xenofobia. The Nigerians had various scams going, one of them not to mention interspecies prostitution, and they also dealt in alien weaponry. Como eu já mencionei o diretor, Gareth Edwards, vamos continuar falando dele então. Como é que ele tá aqui? Como é que tá a veia autoral dele? Realmente ele traz alguma coisa nova, diferente? Não que ele seja obrigado, mas ele traz alguma coisa? Bem, uma coisa que eu gostei dele é que ele entende de ficção científica. Tem alguns detalhes aqui que o público geral não se importa, e nem deveria, mas eu gosto bastante, que são alguns casos onde, por exemplo, ele respeita o silêncio no espaço, nem sempre, algumas vezes ele explode tudo, mas em alguns momentos ele respeita o silêncio do espaço. Eu gosto muito da física do universo dele, a construção de universo dele. Gosto como os robôs interagem com os seres humanos. E tem uma coisa que é muito Neil Blomkamp, já que eu mencionei o Distrito 9. Dá pra ver que tem 3 pessoas aqui que ele pegou muito inspiração. O Steven Spielberg, o Neil Blomkamp e o James Cameron. Bye. A questão da inspiração do James Cameron tá muito mais no visual e muito mais focado na imagética do James Cameron. Por exemplo, quando você pensa nos filmes de ficção científica e de ação do James Cameron, você pensa o quê? Militares, anti-imperialismo, uma mensagem mais ambientalista e tudo mais. Também tem muito dessa questão de ação militar do James Cameron, do Alien. Tem muita referência a Alien nesse filme. Tem um personagem que o nome dele é Shipley, que é uma clara referência a Ripley. E tem uma hora também lá que aparece uma armadura que é muito parecida com a armadura de Aliens, o Resgate, que a Ripley usa. Então tem muita referência de Alien, tem muita referência visual ali a Avatar também, o jeito que ele usa a câmera pra ação. E é por isso que eu comparei ele com o James Cameron e também com o Neil Blomkamp, que são 2 diretores que fazem muito essa interação de humanos com máquinas, humanos e alienígenas. E a máquina, o alienígena, o outro ali, sempre tem uma personalidade muito humana. Então tem alguns momentos aqui no Resistência que um robô, ele sabe que ele vai ser usado como uma bomba, ele sabe que ele vai ser usado só pra explodir. E aí ele olha pros humanos com uma cara do tipo... Sério? Some daqui, meu! Some daqui, mano! Uma coisa que eu gostei do Edwards nesse filme é que ele preza muito mais pelo apelo emocional. Será que isso vai fazer as pessoas rirem, chorarem, se emocionarem? Muito mais do que será que as pessoas vão achar que isso tá cientificamente correto, se isso está fisicamente possível. Ele tem seus momentos mais íntimos, mas não chega a ter nenhum momento de introspecção. Não é nada nível Ex Machina, Alex Garland. Ele tá muito mais para um filme de ação e ficção científica épico em grande escala do que para um grande estudo sobre o conceito de inteligência artificial. Existe um debate bem interessante sobre inteligência artificial aqui que ele traz, sobre a forma que a gente utiliza ela. Tem esse lado que é muito interessante, então eu até curti a tradução do filme de The Creator para Resistência. E para quem segue aqui o canal, se você não estiver reconhecendo até agora de que filme que eu tô falando, esse filme é o True Love. O nome original dele era para ser True Love. Então, se do nada eu escorregar aqui e falar True Love ao invés de falar The Creator ou Resistência, me perdoe. Então, às vezes ele tá como True Love na minha cabeça. Até agora eu foquei só em referência, mas o que é do Gareth Edwards? O que é dele? O que realmente é uma marca registrada dele até agora? O que a gente consegue notar como uma coisa intrínseca dele? É óbvio que ele não criou nada disso, mas dá pra notar algumas coisas que estão virando padrão no cinema dele, e de todas, a que eu mais gosto é o foco da câmera dele no solo. Ele foca muito nas pessoas, ele foca muito na reação dos seres humanos ali, principalmente quando o filme vai ali pra Nova Ásia, ele foca muito mais nos personagens no solo, ele foca muito mais nas pessoas, nos habitantes, e toda vez que a gente tem, por exemplo, a nave gigante lá, que eu tô tentando lembrar o nome da nave, então toda vez que ele mostra um tanque, uma nave gigante, algum tipo de maquinário gigantesco, um elemento de ficção científica que é muito mais extravagante visualmente, isso geralmente fica ou em segundo plano, ou fica mais escondido entre as sombras, que é uma coisa que você via muito no Godzilla dele e no Star Wars dele. Tanto que o Star Wars dele ficou famoso porque focava muito no ponto de vista do pessoal no chão. Ao invés de focar sempre no Jedi, nas pessoas que estavam lá no espaço, dentro de nave, destruindo tudo, ao invés de focar naquelas naves gigantescas, ele foca muito mais nas pessoas ali correndo no meio daquela guerra toda. Tem umas sequências muito boas nesse filme que envolvem esse contraste entre um personagem tendo um momento de reflexão e, no fundo, uma guerra galáctica rolando
com gente se matando, gente explodindo. Tem muita explosão nesse filme. Mas, felizmente, o elemento humano tá sempre em primeiro lugar. Ele nunca deixa de lado o protagonista e os personagens dele. E já que eu acabei de mencionar os personagens, vale lembrar também os atores. O elenco tem umas pessoas legais ali, tem outras pessoas que nem tanto. A Addison Janeway, ela tá muito carismática porque ela tá fazendo ali a líder militar extravagante, caricata, que grita com todo mundo, sai berrando na cara dos outros, odeia todo mundo, sai empurrando. Maravilhosa, adorei. O John David Washington, que é o protagonista, ele é legal, ele é ok, ele é competente, ele traz a comédia, ele traz o drama. A interação dele com a criança humanoide tá boa também. O nome dela é Madeleine Yuna Voids, eu não sei se eu tô falando corretamente, mas ela tá bem legal nesse filme também, porque geralmente a atuação infantil tem diretores que simplesmente não se importam, enquanto tem outros que tentam trazer uma coisa mais leve. E, como eu mencionei anteriormente, a mistura de ação com comédia funciona muito bem nesse filme, casa muito bem e fortalece a parte dramática. Vale mencionar a presença do maravilhoso Ken Watanabe, que ele pode estar em qualquer filme, ele pode estar num filme porcaria, ele pode estar em qualquer coisa, ele é sempre carismático, ele é maravilhoso, te amo. Provavelmente o que mais vai ser elogiado nesse filme é a direção de arte, porque tem aí a combinação do Craig Fraser e do Oren Sofer. O Craig Fraser também tá trabalhando em Duna com Villeneuve, e eu tenho que admitir que provavelmente eu gosto mais do trabalho dele aqui do que em Duna. E tem algumas tomadas que na superfície ali são visualmente agradáveis. Você gosta, e principalmente o uso do efeito especial. O efeito especial aqui tá maravilhoso, ainda mais que o diretor, ele era conhecido por trabalhar com efeitos especiais, então não vai ter reclamação nenhuma de efeitos especiais aqui. Mas, infelizmente, por mais que eu tenha gostado do trabalho aí da direção de arte, da fotografia, tem aquela coisa, né? As pessoas acham que simplesmente uma fotografia limpinha, bonitinha, arrumadinha, quer dizer automaticamente que é boa. Então, às vezes, esse é um dos pontos negativos do filme pra mim. Os temas eu já mencionei aqui também, é muito sobre essa relação do ser humano com a tecnologia, do medo da tecnologia e da forma que o ser humano utiliza a tecnologia no sistema capitalista. Se a gente for focar aqui, por exemplo, no algoritmo da Netflix ou no ChatGPT, essas coisas poderiam ter sido utilizadas muito bem como ferramentas se elas não tivessem sido usadas simplesmente para tirar o trabalho de outras pessoas e simplesmente para substituir uma coisa por outra. Se ela tivesse sido usada de uma forma consciente e regulada, seria interessante e seria uma coisa muito boa. E esse é um debate que a gente até pode trazer aqui para o filme, porque quando a gente fala de inteligência artificial, se chegarmos nesse ponto, o primeiro debate que a gente tem que fazer é esse. Porque além dos debates mais voltados ali para ficção científica de consciência, de memória, de robótica, tem todo um debate sobre empatia, tem todo um olhar político também ali, dessa coisa do controle ali dos Estados Unidos invadindo os outros países e destruindo tudo. É um filme que ele tem muita consciência do problema e ao contrário de outros, como principalmente os filmes da Marvel, onde o Capitão América diz, nossa, como os Estados Unidos é complexo, e simplesmente volta e abraça os Estados Unidos de novo. Nesse filme, pelo menos, o Gareth Edwards parece que ele tenta trazer não uma solução, mas um tipo de primeiro passo para você realmente debater um futuro em que talvez tenhamos inteligência artificial. De forma geral, eu gostei do filme, achei um épico de ação e ficção científica muito interessante, grande escala, grandes efeitos especiais, atuações competentes. A música não é grande coisa, tem algumas sequências de ação que eu vou lembrar muito mais. Tem os diálogos expositivos ali que tentam explicar uma coisa que já foi estabelecida antes? Tem, a gente perdoa. É um pouco chato que repete mais de 2, 3 vezes? Mas não é nada que estraga o enredo, a história ainda é bem interessante, ela é bem simples, direto ao ponto. Então eu indico muito esse filme para quem procura um filme de ação e ficção científica com um apelo emocional muito mais forte. Mas se você for daquele tipo de pessoa que vê um robô chorando e você só consegue pensar em como robôs não choram, ao invés de tentar se conectar emocionalmente com a cena, aí o problema tá mais em você do que no filme. E vale lembrar que independente de você gostar ou não do filme, pelo menos a gente tem que valorizar que é um filme original, que não é baseado em nada, nenhuma franquia, nenhuma continuação. É só um filme. É isso, acho que eu já falei tudo. Siga o primeiro contato Sci-Fi, siga o Portal Forecaster. Até a próxima. Tchau.